Você já percebeu que algumas pessoas elas são muito mais explosivas, outras são mais sensíveis e outras são muito mais preocupadas? A medicina tradicional chinesa, ela explica que tem relação direta com os 5 elementos. Esses 5 elementos são os que formam a nossa energia. E quando você tem acesso a essas informações, aprende, conhece sobre esses 5 elementos, fica muito mais fácil de você se compreender emocionalmente e conseguir se autoequilibrar, que é uma grande dificuldade nos dias de hoje. Estamos passando por um momento em que as pessoas tomam remédio para acordar, depois tem que tomar um remédio para sorrir, outro remédio para ter foco, outro remédio para estudar, trabalhar, outro para dormir. Então, chegamos num ponto que a humanidade está totalmente dependente de medicações. E a partir do momento que você começa a se autoconhecer, a entender os seus padrões emocionais, você consegue muitas vezes se autoequilibrar sem a necessidade de entrar nessa parte de medicações controladas, essa quantidade de medicações para tentar passar o seu dia executando tudo que você precisa executar. Cada pessoa, ela tem uma tendência energética mais predominante. Então você já tem uma personalidade de base, que é a personalidade que você tem e que você vai acabar se identificando conforme eu vou falando sobre as personalidades. Ela influencia totalmente, diretamente da forma que você age na sua vida, da forma que você se relaciona com as pessoas, da forma que você sente, pensa sobre tudo que acontece na sua vida. E cada personalidade dessa, ela tem o seu lado positivo, que são os seus pontos fortes, e também tem o seu lado sombra, que é o seu ponto de desequilíbrio. E quando você consegue compreender isso sem se autocriticar, né? Porque o que acontece? A gente se culpa por não estar conseguindo fazer o que você conseguia fazer antes, ou ter mudado tanto, né? De um dia para o outro, ontem eu estava bem, por que hoje eu tô assim? Então, assim, em vez de se autocriticar, realmente se conhecer e saber que você tem uma personalidade e que você tem sim seus pontos fortes, mas que você também tem o seu lado sombra e que você precisa conhecer esse lado para você conseguir se autoequilibrar, né? Esses 5 elementos são madeira, fogo, terra, metal e água, tá? São 5 elementos. Então, pela medicina tradicional chinesa, a humanidade é dividida nesses 5 elementos. Então, a gente utiliza esses 5 elementos principalmente para a gente conseguir equilibrar uma pessoa. Então, para eu fazer a acupuntura numa pessoa, eu preciso identificar qual é a personalidade dela de base, para eu conseguir realmente equilibrar ela. Não só, o paciente não chega para mim e eu identifico qual a personalidade dela e vou equilibrar ela e mando ela embora. Não. Eu gosto de falar qual é a personalidade dela. Eu gosto de falar quais são os pontos fortes dela e o que ela pode tentar se controlar, porque vai acontecer, porque é o lado sombra da personalidade. Então, de uma hora para outra vai acontecer. Então, eu consigo passar para ela tudo isso. Então, quando a pessoa faz um tratamento comigo, muitas vezes eu ensino ela a se autoequilibrar. Então, ela não precisa ficar dependente da acupuntura. Então, eu estou gravando esses vídeos justamente para ir passando isso para o maior número de pessoas, para você conseguir se autoequilibrar e agir na sua vida de uma forma muito mais constante e sabendo, né, o porquê que você está agindo daquela forma. Então hoje eu vou muito mais apresentar todas as personalidades e falar os pontos positivos e os pontos em desequilíbrio de cada elemento. E depois, nos próximos vídeos, eu vou aprofundando cada vez mais em cada elemento específico. Então, se você se identificar, parece que eu sou mas parece que eu tenho também coisas do outro, se você ficar em dúvida, nos próximos vídeos eu vou tentar aprofundar muito mais para você conseguir se identificar muito melhor. A gente vai começar com o elemento de madeira. A madeira está totalmente ligada à ação,
ao movimento, ao crescimento. Então, é o elemento que ele sempre busca agir. Então, se você é aquela pessoa que, não é para esperar, tem que fazer, vai lá e faz. Então, é aquela pessoa que tem muita atitude. Esse é o ponto mais positivo da madeira, né? É um ponto que eu acho sensacional na madeira, porque é aquela pessoa de atitude. Então, ela não fica esperando a decisão de outras pessoas, ela simplesmente vai lá e faz. Então, essa é a madeira. A madeira, geralmente, quando ela está em desequilíbrio, ela fica muito mais irritada, muito mais impaciente, muito mais intolerante. Como ela é uma pessoa de muita atitude, ela olha uma pessoa que não tem essa mesma atitude que ela, isso para ela já gera um desequilíbrio. Essa irritabilidade, esse pavio curto é muito da madeira. Agora vamos falar sobre o fogo. O fogo, ele é o elemento da alegria, da liberdade, da sensação da felicidade, entusiasmo. É aquela pessoa que está sempre rindo, feliz, conversa, convence todo mundo de tudo, porque é uma pessoa que é extremamente comunicativa, possui um carisma muito grande e consegue convencer muito bem as pessoas, então tem um alto nível de persuasão para conversar e para expor suas ideias e convencer as pessoas. Porém, ela tem também os pontos em desequilíbrio. Então, em desequilíbrio, o elemento de fogo, ele fica extremamente ansioso, agitado. Ela tem muita instabilidade emocional. Então, é aquela pessoa que tem uma certa bipolaridade, acorda de bom humor, daqui a pouco já está irritada, não quer conversar com ninguém. Um dia quer sair de casa, quer festar, quer beber, no outro dia não quer ver ninguém. Então, essa oscilação emocional, ela tem muito a ver com o elemento de fogo, tá? Que é muito altos e baixos. Então, é aquela pessoa que sempre está sorrindo, sempre está feliz, mas quando ela está em desequilíbrio, ela fica realmente oscilando entre o positivo e o negativo. O próximo elemento é a terra. A terra é representada pelo acolhimento, pelo cuidado, pela entrega, pela estabilidade, aquela pessoa que você acha que está sempre plena, sempre calma, sempre tranquila, que consegue conversar bem, que consegue pontuar suas ideias. É o ser, a gente chama que é o elemento pensante dos 5 elementos. Então é aquela pessoa muito estratégica, aquela pessoa que assim monta aquela ação no papel perfeita. Então ela é extremamente estratégica, coloca tudo que ela precisa fazer. Ela está estudando, ela faz tudo, coloca no papel. Tal dia eu vou estudar tal coisa, tal dia eu vou estudar tal coisa. Aquela pessoa está trabalhando, de manhã eu vou fazer isso, à tarde isso, à noite isso, depois eu vou fazer isso. Aquela pessoa totalmente, previsível. É aquela pessoa mais previsível possível. É a Terra. Porém, quando ela entra em desequilíbrio, ela acaba entrando numa preocupação excessiva. Então, ela entra numa sobrecarga emocional, porque ela extremamente se culpa por tudo. Ela entra num processo de vitimismo muito grande. Então, essa preocupação excessiva por tudo que acontece na vida e se achar responsável por tudo e por todos é o tipo de elemento que carrega todo mundo nas costas, que acha que se eu não fizer, ninguém mais vai fazer, porque eu que cuido de todo mundo. Então a gente chama que é o elemento mãe. Você mulher que vira mãe, de repente você se vê muito mais sentimental, sensível, querendo cuidar, querendo proteger, e você não era assim. Então muitas vezes a gente também tem uma personalidade base e acaba oscilando entre as personalidades dependendo do momento de vida que você tá. Então, de repente, dependendo de quantos filhos você tenha, você acaba às vezes entrando nesse elemento terra várias vezes durante a sua vida, né? Ou quando você vira avó. Nossa, quando eu era mãe eu ainda conseguia, mas agora que eu sou vó, meu Deus do céu. Então, é muito essa sensação de proteção. Esse é o elemento terra, né? Ou a pessoa casa. Isso aconteceu muito comigo. Eu sempre fui uma pessoa
comunicativa, fogo, alegre e tal. E quando eu casei, eu queria ser a esposa perfeita, cuidar do meu marido, né, tipo, da minha casa, fazer aquela comida perfeita, então aquela autocobrança muito grande. Então eu passei por essa fase terra. Foi a época que eu falei, opa, peraí que eu estou mudando muito e estou me desequilibrando muito. E aí, quando eu fui mãe, entrei de novo fase terra. Por isso que é muito interessante a gente entender os elementos e saber sair, entrar e se camuflar entre eles conforme a gente precisa. Aí temos o metal. O metal, a gente fala que é o elemento mais crítico, metódico, organizado. De todos os elementos, ele é o mais racional. Então, ele tem muito mais disciplina para fazer as coisas, né? Tem muito mais foco, mas ele também é um pouco introspectivo, então é aquela pessoa que não faz uma amizade tão fácil, uma pessoa que prefere trabalhar mais sozinho, né, mais tranquilo. É aquela pessoa que consegue racionalizar, resolver, entregar o que ela promete, né? Porém, quando o elemento metal está em desequilíbrio, o sentimento mais forte dela é a tristeza. Então, a tristeza, às vezes, até sem causa. Essa parte sombra do metal atrapalha muito uma pessoa de metal a seguir na vida. Aí, nosso último elemento, que é o elemento água. O elemento água é o elemento da sabedoria, é o elemento da intuição, da criatividade, da conexão com o mundo, com a natureza, com o planeta. É um elemento mais espiritualizado. Um dos pontos positivos do elemento água é que ele é um excelente ouvinte. Então, é aquela pessoa que você procura para conversar, que é aquela pessoa que vai te ouvir, que vai te escutar, que vai ser calma, que vai ter paciência em te ouvir, em às vezes até te aconselhar, se ela tiver realmente uma sabedoria, se ela realmente buscar uma sabedoria, aproveitar esse ponto positivo que ela tem. Então, a água, ela tem toda essa parte dos pontos positivos, mas a água em desequilíbrio, ela se fecha totalmente. É um elemento que tem medo, insegurança, né? A personalidade de água, o sentimento dela é a insegurança, é o medo. Então, com isso, gera muitos bloqueios emocionais. Então, as síndromes do pânico, medo de sair de casa, medo de elevador, medo das coisas. Quando ela entra em desequilíbrio, ela começa a ter medo das coisas da vida, medo de seguir na vida, medo de falar com as pessoas, né? Então, a água, ela também é um ser mais introspectivo nesse aspecto em desequilíbrio. Ela fica extremamente fechada no mundo dela. Então, agora, para resumir, para contextualizar tudo, nós somos em 5 elementos, né? O ideal do ser humano é ele conseguir levar a vida dele transitando e conseguindo percorrer todos os elementos, ter a sua personalidade base, mas conseguir ter a sabedoria da água, mas ao mesmo tempo ter o pensamento estratégico da terra, mas ter o entusiasmo para começar as coisas, ter a alegria do fogo, olhar as coisas com mais alegria, mas ele também precisa ter a atitude da madeira para realmente colocar em prática tudo que ele pensou, tudo que ele estudou, colocou em estratégia, teve entusiasmo, mas ele precisa da atitude para começar. Mas ele também precisa ter os pés no chão e ter a razão do metal, né? Ser mais racional e saber o que é realidade, o que não é, saber os limites que o metal consegue ter. Então, na verdade, é de extrema importância a gente se autoconhecer, a gente compreender e trazer para a gente essa parte da filosofia oriental,
que é o autoconhecimento e o conhecimento dessas personalidades, para a gente conseguir buscar o equilíbrio o tempo todo. Para a gente não ser aquela pessoa que coloca tudo no papel, mas não consegue colocar nada em prática. Para não ser aquela pessoa que age, mas age totalmente sem pensar, age no impulso, acaba metendo os pés pelas mãos. Para você não ser aquela pessoa que começa tudo, mas não termina nada. Aquela pessoa que a gente chama de fogo de palha, né? Como o fogo é. Não ser aquela pessoa que tem o conhecimento do que tem que fazer, mas não sabe por onde começar, que é o caso da água, quando está em desequilíbrio, ou aquela pessoa que precisa, tá tudo tão perfeito, que se as coisas não tiverem exatamente da forma que ela planejou, da forma que ela precisa executar, ela não consegue executar e ela acaba paralisando como metal. Então, o ideal é a gente conhecer todas as personalidades e saber transitar em todas elas e saber principalmente se relacionar com outras personalidades sem se desequilibrar, que é uma das principais coisas que eu vou explicar para vocês nos próximos vídeos. Então, acompanhe os próximos vídeos que eu vou aprofundar muito mais cada personalidade para você se identificar muito mais em cada uma. Então, acompanhe os próximos vídeos para você conseguir iniciar um processo de autoconhecimento e saber transitar na sua vida de uma forma muito mais leve e em alto equilíbrio. Quando você perceber que você está indo para o outro lado, você conseguir ter a consciência disso e retornar. Isso é sensacional para o teu dia a dia e para o teu relacionamento interpessoal. Mas enquanto eu não gravo os próximos vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários das pinceladas que eu dei sobre os elementos, qual que você mais se identificou? Qual elemento você acha que tem mais a ver com você? Escreve aqui embaixo nos comentários e espere os próximos vídeos para você realmente ter certeza da sua personalidade. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.